Olá, esse é o curso de Literacia. Hoje nós vamos falar sobre a Rotunda de Histórias, o Bobo da Corte. O Bobo da Corte. O Bobo da Corte ele é visto como um bobo qualquer, aquele que se fantasiava, aquele que fazia a alegria do rei. Mas exatamente é isso mesmo que você pensou. Ele era preparado para fazer a alegria do rei, fazer as suas peripécias, as suas estripulias, o seu encantamento, toda aquela magia de contar histórias e fazer as pessoas rirem, as pessoas da corte. Mas por que o bobo fazia isso? Agora eu vou te falar que de bobo, o bobo não tinha absolutamente nada. O bobo era muito esperto, pois foi a partir dele que a oralidade das histórias elas foram criadas. Sim, exato, a oralidade. Por meio do vocativo, o bobo fazia suas peripécias, fazia o rei rir. O rei ria. E a corte também ria junto, pois o rei estava rindo. Por mais que a piada do bobo fosse totalmente sem graça e o rei risse, a corte também ria. Meio familiar, não? Enfim. Porém, o bobo também contava as suas histórias. Ele só não fazia aquela questão alegórica, né? O bobo tinha toda uma questão alegórica. Então ele fazia a corte flutuar, imaginar nas suas histórias. Isso soa algo familiar, mas não. Podemos afirmar que o bobo foi um dos primeiros contadores de história, um dos primeiros, pois ele tinha uma biblioteca particular, onde ele lia, relia e criava as suas peripécias, as suas alegorias da oralidade, as suas histórias. Era assim que elas eram vistas, né? Pois o bobo ele se fantasiava para que ele chamasse a atenção. O contador de histórias também não foge disso. Para que a criança se prenda à sua contação de história, você tem que ter uma alegoria para que haja uma representação. E o bobo da corte não fugia à regra, pois ele tinha uma alegoria majestosa, uma alegoria fantástica, uma alegoria brilhante, colorida, ao qual fazia o rei e o reinado prestar atenção nele. Muita atenção mesmo com aquelas roupas, né, luxuosas, aquelas roupas, né, a rigor, todo aquele encanto daquela época. O rei tinha o seu funcionário, que era o bobo da corte. Bobo porque ele se vestia dessa forma, onde ninguém tinha coragem de se vestir, óbvio. E também ninguém tinha a capacidade e a inteligência de contar histórias como ele contava. Nós vimos que muitas histórias elas imitam a realidade, elas fazem uma mímese da realidade. O bobo ele leu uma coletânea de livros que fez com que a realidade que ele criou fosse dele. Então as pessoas passaram a acreditar no que ele contava, no que ele explanava, no que ele ali ilustrava para a corte. Então tudo que o bobo falava, tudo que o bobo explanava, era praticamente uma verdade que muitas pessoas acabavam levando. Na corte tinham autores, tinham escritores que acabaram aí sendo influenciados pelo bobo da corte. Viu como o bobo não tinha nada de bobo? Era muito inteligente e muito esperto. Pois, além de funcionário do rei que tinha receio de ir pra forca, de perder a sua cabeça por não estar levando entretenimento pro rei e pra corte, ele também era muito inteligente, letrado, tinha conhecimento linguístico fabuloso, pois ele abstraía das histórias que ele lia uma nova história. Nós, como eu acabei de afirmar, nós chamamos isso de contação de histórias a partir da oralidade. Como eu disse ao decorrer do curso, como eu já havia afirmado,
a partir do momento que você escreve uma história, ela já não é mais uma história, acaba virando um documento. Então, o livro ele acaba ali encerrando a história. A partir do momento que a história ela é contada de geração em geração, por meio da oralidade, então é uma história viva, porque passa de famílias em famílias, né, de gerações em gerações, até chegar a um determinado ponto que ela vai praticamente crescendo. É o famoso telefone sem fio, onde quem está contando acaba colocando uma pitadinha, né? Acaba colocando um temperinho próprio. Era o que o Bobo fazia. O Bobo colocava o seu tempero na história. E isso gerava novas histórias. Por isso nós chamamos de rotunda de histórias. Rotunda de histórias criadas pelo Bobo da Corte. Pois bem, o Bobo da Corte, ele é fabuloso, ele é fantástico, ele ilustra muitas coisas. Muitos autores foram aí influenciados pelo Bobo da Corte sem saber, praticamente. Por quê? Porque as histórias do Bobo da Corte foram enviadas, geradas e foram aí conforme o passar do tempo de geração em geração. James Matthew Barrie, ele foi o autor de Peter Pan. O autor, ele criou um mundo fantástico no qual ele copiou a sua vivência, ou seja, ele acabou adotando crianças e essas crianças moraram na casa dele. A filha dele tinha uma das amigas que praticamente foi a inspiração para a criação da Wendy, e o autor criou aí esse complexo, né, de não querer crescer, das crianças serem crianças para sempre, de não irem para o mundo dos adultos. Barrie, ele fez o quê? Uma história na qual a fantasia, a vivência viajasse, transcendesse muito o universo. E era o que o Bobo da Corte também fazia. Só contrastando, fazendo um comparativo para você observar como que novamente esse assunto da realidade ela faz com que as histórias infantis e toda essa magia literária seja visível, seja algo vivenciado, seja algo aí imitado, tá? Então, o Bobo da Corte, ele fazia a mesma coisa. Ele pegava vivências de livros. Não eram dele, mas eram de livros. Porém, o autor também tinha o conhecimento do quê? Do Bobo da Corte. Ele tinha o conhecimento que a oralidade vinha de muito tempo atrás. Por isso que ele escreveu Peter Pan. Peter Pan nasceu da oralidade, pois uma amiga da filha dele contava, criou, enfim, escutou em algum lugar uma história de uma criança que viajava mundos e levava outras consigo, voando por aí. Foi aí que ele criou o nosso querido Peter Pan, que teve milhares de adaptações. Da Disney a outros estúdios aí de cinema que recriaram o Peter Pan de Barrie, do autor Barrie. Muito bacana, não? Também nós temos aí a Alice no País das Maravilhas, como eu já citei aqui, também foi uma criação da realidade, não foi da oralidade, mas foi por meio da observação. Temos também o Mágico de Oz, que também foi criado por meio da oralidade, por meio de sonhos, né? O autor, ele criou o Mágico de Oz e todos os personagens por meio de sonhos aí que ele via que os personagens tinham. Ele colocou dentro da trama dele. O leão que queria ser valente, o homem de lata que queria ter um coração, o espantalho que queria ser humano. A obra de L. Frank Baum, que é o Mágico de Oz, teve também várias adaptações, teve aí premiações. O livro é fantástico, muito interessante e praticamente foi criado por meio de personagens próprios que também imitavam a realidade e a oralidade. Vamos aí continuando a nossa rotunda de histórias.
Os contos de fada, eles também têm assim o seu fundo literário, né? Porque o conto de fada original não é o conto de fada adaptado para criança. Como eu já bem disse, a criança ela foi uma invenção da burguesia para que tivéssemos aí leis pedagógicas, enfim, que até hoje existem, para que tivéssemos leis pedagógicas que hoje existem e vigoram muito bem para a proteção da criança. Porém, há muito tempo atrás não existia criança. Foi uma invenção da burguesia. A criança, ela não era considerada criança, eram mini adultos. Tá? Vale ressaltar isso. E a burguesia conseguiu criar a criança. Foi aí então que a explosão de autores que escreviam para crianças surgiu. Muitos e muitos autores, como os irmãos Grimm, que praticamente readaptaram algumas histórias aí infantis. Lembrando que os irmãos Grimm têm uma versão adulta dos contos de fada e uma versão infantil. Tá? A mais encontrada é a versão infantil. A adulta era um pouquinho difícil porque elas têm outro idioma. Ela está escrita em britânico. Mas não é nada impossível de encontrá-la. Porém, os irmãos Grimm, eles pegaram muitas adaptações. Por exemplo, a Chapeuzinho Vermelho. Nossa querida Chapeuzinho Vermelho aí, que pela estrada fora, vou bem sozinha procurando a vovozinha. Essa é uma adaptação, tá? A história original era que ela era praticamente uma parceira do lobo mau, né? O lobo que devorava seres humanos. Ela era encarregadora de levar os seres humanos até a floresta para que fossem devorados. A nossa querida Branca de Neve nada mais é do que uma exploradora, né? Ela era ali também, ela tinha uma conjunção com a sua querida madrasta, que de má não tinha nada, muito pelo contrário, era uma estelionatária daquela época. E a Branca de Neve, ela fez aí a sua performance, né, para querer atrair os anões para que roubasse o ouro deles, tá? A Branca de Neve, ela seduzia aí os anões para roubar o ouro deles, bem diferente da versão adaptada, onde a Branca de Neve ela foi carinhosamente aí adotada, né, hospitalizada pelos anões, né? Eles foram, eles a hospedaram na casa deles, né? Os anões aí cuidaram dela, enfim, ela acabou mordendo aquela maçã envenenada, que a bruxa era a madrasta, que tinha inveja dela, enfim, né? Essa foi uma adaptação para criança. Vale ressaltar que é interessante todos nós sabermos que o bem e o mal numa versão literária existe. E é muito bem separado. No tocante à versão para criança, tá? Agora, quando a versão é para adulto, é muito empolgante ter aquela adrenalina de contar maldade, tá? Era o que os irmãos Grimm e muitos autores brincavam disso, né? O Era Uma Vez aí, na versão para adulto, era algo muito, muito pesado. Essa é uma versão pesada. Por quê? E isso surgiu também do nosso querido Bobinho da Corte, né? Porque ele tinha que entreter. E o entretenimento tinha que ser convincente. Tinha que ser um entretenimento que mostrasse o quê? Mostrasse que as pessoas estavam gostando, estavam se deliciando, se deleitando com aquela trama que o bobo da corte, né? Enfim, né? O contador de histórias estava criando ali, encenando ali. Lembrando que naquela época não tinha nosso querido livro na mão, tá? Não tinha. Era oral mesmo, era oralidade, era contado de forma ali verbalizada. Era contado de forma verbalizada que fazia com que as pessoas fixassem mais a atenção e acreditassem melhor. Quando você tem um livro nas mãos, o contador de histórias, ele pode fazer ali uma alteração ou outra sem fugir muito do contexto. É possível fazer, né, uma adaptação rápida ali, se ele já tiver um prévio conhecimento da história. Mas o Bobo da Corte ele tinha a fantástica missão aí de melhorar ainda mais a história e acabava criando
várias adaptações. Ele não alterava, ele adaptava. E quem ouvia adaptava melhor ainda. Bobo não era nada bobo. Era muito inteligente, muito esperto, muito audaz. Ele era audacioso ao criar a sua obra-prima, a sua história que ele estava contando. O Bobo da Corte, ele foi e vai ser aí um grande ícone da contação de histórias, pois foi por meio dele que hoje nós temos aí grandes contadores de história, foi por meio dele que hoje nós temos uma pluralidade de histórias, pluralidade de criações de vários autores. Ele foi um grande ícone, um grande promissor da propagação da história oral, da oralidade. Vale ressaltar também que o nosso querido Bobo da Corte, ele tinha o seu cantinho próprio ali no castelo, né? Ele tinha o seu cantinho próprio, uma biblioteca onde ele lia, relia, enfim, e criava os seus contos. E também os contos da qual ele derivava aquela magia e também aquele medo. Exato, ele gerava um medo na corte como forma de entretenimento. O entretenimento do Bobo era gerar o medo. Ele tinha que gerar aquele medo, gerar toda aquela balbúrdia, todo aquele arrepio, né? Então, ele tinha que fazer o quê? Ser uma alegoria também. Uma alegoria e aquela representação fantástica. Tá? O fantástico também surgiu daí. Alguns contos fantásticos também surgiram daí do Bobo da Corte. Por quê? O medo estava presente. O medo era a adrenalina daquela época. Era a adrenalina do rei, da rainha e de toda a corte. O vocativo, toda aquela parte estrutural que o Bobo da Corte criou, fez com que as histórias infantis impulsionasse aí para as crianças, impulsionasse a burguesia a criar crianças. A corte, lógico, de certo, tinha crianças, mas não eram reconhecidas como tal, eram reconhecidas como mini-adultos. Portanto, a corte tem também o seu papel muito importante na história, tá? Qual que é o papel da corte? Sempre está ouvindo o Bobo da Corte na sua influência. Podemos aí traduzir para os dias de hoje que o Bobo da Corte foi um grande influenciador. Ele foi um grande influenciador. Por quê? Foi por meio dele que quase tudo se fez luz hoje. Quase tudo. Pois os autores que nós temos hoje foram ouvindo histórias, ouvindo, reouvindo, recontando e escrevendo. Né? De certo e fato que quando se escreve a história, ela passa a ser adaptada, porque a história original já foi praticamente enterrada ali no livro, que virou um documento, mas a história oral jamais se encerra, pois sempre tem alguém o que contar. E o Bobo da Corte é um grande especialista nisso, ele sempre vai ter o que contar. Esse é o curso de literacia onde nós explanamos que o Bobo da Corte, ele tem sempre o que contar. O Bobo da Corte conta, conta e conta. Pois é dele, oriundo dele, que grandes histórias foram feitas e são feitas até hoje. E depois se transformou em livro. Anos depois veio se transformando em livro. Não é que não tinha livro na época, como eu citei, havia. Só que a popularização foi mais abrangente, sim. O acesso ao livro era de classe alta. Pessoas da classe baixa não tinham acesso aos livros. Tá? Vale ressaltar isso. Muitas pessoas não eram letradas, não conseguiam aí ler, não tinham acesso. Então por isso, inclusive pessoas da corte, viu? Por isso que ele não lia nada. Por isso que ele praticamente não ficava ali com o livro na mão lendo, tá? Ele contava, era uma inteligência aí sobrenatural. E detalhe, ele era um grande ator, né? O Bobo da Corte, ele era um ator, porque ele tinha que fazer rir, além de fazer as pessoas rirem, ele tinha que fazer as pessoas acreditarem ali no que ele estava contando. Aí você me pergunta, mas
O entretenimento era por meio do terror, né? As pessoas elas gostavam de sentir a adrenalina do terror. Exato. Ele fazia rir por meio do terror. Então dá pra você imaginar? Difícil, né? Uma coisa misturada com a outra, no qual entretia o público. Por meio das histórias tristes, ele fazia as pessoas rirem, né? Praticamente a pessoa ria da infelicidade alheia, ria da infelicidade ali da determinada personagem, ria do que era absurdo, tá? Para ler. Então, o que era possível, o que não era possível ser feito? Era o quê? A história em si ser lida, tá? Ser lida. Então, o que dá pra gente tirar disso daí tudo? Tirar o quê? Que a oralidade, ela é aí importante até nos dias de hoje. A oralidade, ela é visível, ela é vista, tá? Então, o que é possível a gente abstrair do bobo da corte, nosso querido bobo da corte? É o quê? Que ele foi aí, além de um grande promissor, né, da oralidade pela contação de história, ele também foi um mestre aí do saber que fazia com que o rei se entretesse. Porque na época, gente, o reinado, o que era o rei? Ficava sentado ali o dia inteiro praticamente, fazendo... Alguns reis faziam manobras aí, estratégias de proteção ao seu reino, né? Outros não, outros ficavam sentados mesmo o dia inteiro sem fazer absolutamente nada. Então, o bobo fazia com que o rei aí, ele contava histórias até mesmo particulares pro rei, porque o rei tinha que se entreter com alguma coisa. Quando não estava naquelas festas luxuosas da corte, onde o rei entrava majestosamente, o bobo atrás, fazendo as suas peripécias para poder entrar aí no personagem que ele mesmo criava, tá? Ele criava um personagem para poder ilustrar o que ele lia, relia e oralizava. Ele lia, relia e oralizava. Ele criava histórias por meio de todos os livros que ele leu. O Peter Pan, como pegando um gancho mais uma vez, o autor Barry, ele fez o quê? Ele criou o Peter Pan por meio também da oralidade. Olha que interessante. Ele pegou uma amiga, né, da filha, né, que já havia contado mais ou menos ali, deu para ele aí um norte dos personagens, e ele se inspirou e criou o Peter Pan. Escreveu o Peter Pan, que é uma história magnífica, fantástica, que até hoje encanta muito, tá? Essa aula foi sobre o nosso querido Bobo da Corte. O Bobo da Corte nessa rotunda de histórias. A rotunda de histórias que faz com que a oralidade virou livro. Por meio do livro que são feitas todas as histórias. É por meio do livro que é transmitida essa magia para você, e até hoje é retransmitida, é recriada e, enfim, é inspirada em várias obras, tá? São várias obras que fazem outras obras. São vários leitores que se transformam em autores. E isso vem de muitos séculos atrás. Vale ressaltar, vale lembrar que a oralidade, as histórias contadas por meio do vocativo, da oralidade ainda existem, tá? Não estão mortas. Contadores de história, e muitos contadores de história que contam encenando, contracenando, são aí especialistas nisso, tem uma formação teatral, e também tem contadores de histórias assim como eu, que tem a formação mais literária, né? Conhece a fundo como que tudo foi criado por meio da literacia, tá? Essa foi a rotunda de histórias contada pelo querido Bobo da Corte, que de bobo não tem absolutamente, nada. Muito obrigado mais uma vez. Espero que você tenha gostado.